Salve, salve pessoal! Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você de temas de atualidades. Tenho observado aí nos módulos anteriores a nossa preocupação de trazer para você assuntos de 2010, apresentando para você em ordem cronológica, dividido em grandes blocos. Estamos conversando no módulo de política internacional. A preocupação maior é que esse assunto possa servir como referência para você nos seus estudos para concursos onde o tema atualidades está presente. Claro que o grande objetivo é que você possa, ao estudar esses assuntos exemplificados com questões de prova, ter um melhor entendimento sobre esses temas. Tudo bem? Então, dentro dessa perspectiva, vamos iniciar a nossa conversa, conversando aí sobre os assuntos de política internacional, caminhando em direção a temas de fevereiro de 2010. Então, se você observar, a nossa preocupação em termos de quadro é mostrar para você justamente esses assuntos. Vamos lá? Então, política internacional, comecemos por uma figura famosa, inesquecível, hein? Como diria um amigo aí, inesquecível, indescritível, inigualável, Hugo Chávez, hein? Uma figuraça, né? Que volta e meia cai em prova. Como as organizadoras gostam do nosso amigo aí. Então, qual é a ideia? Temos um tema, que é um tema geral. O primeiro slide sintetiza um pouco essas questões, colocando para você esse enfoque, se você observar, possam ser aí trabalhados pelo avaliador. Então, primeira coisa, vamos nos ater ao tema. Quem é o personagem central? Quando a gente fala do nosso amigo Hugo Chávez, fica fácil observar, porque ele foi muito lembrado. Ó, Hugo Chávez, onde mesmo? Na Venezuela. Tá. Qual seria o tema? Uma crise. Crise política? Crise econômica? Sim. Não. Enfrentando críticas, protestos, queda de popularidade. Tá. Por quê? 3 medidas vão justificar esse processo. Então, a primeira ideia é pensarmos assim. O avaliador pode partir dessa encrenca, certo? Quais são as questões ou os temas relacionados a esse assunto? Então, vamos lá. Primeira coisa. Cancelamento de transmissão de canais de TV a cabo, certo? Programa de racionamento de energia elétrica, tá? Novo regime cambial e desvalorização da moeda. Então, olha, 1, 2, 3. Desses 3, o único que não se explica por si só, esse aqui, os outros 2, racionamento de energia, o Brasil até já passou por isso, né, no início dos anos 2000, fica fácil visualizar. Regime cambial, desvalorização da moeda também se explica. Agora, o item 1 é aquele que pode dar um pouquinho mais de trabalho para você. Então, por que ele cancelou a transmissão de canais de TV? Essa seria a ideia. Dentro dessa perspectiva, vamos dar uma atenção maior a esse tema? Então, vamos lá. Primeira coisa, suspensão das atividades de TV a cabo, estopim aí de um violento protesto. Por quê? As emissoras foram punidas por não acatarem decreto presidencial que as obrigava a transmitir os discursos presidenciais na íntegra. Pronto. É aqui que eu peço a sua atenção. Olha. Por que o presidente Chávez, então, tirou do ar essas emissoras? Por exemplo, uma que ele já tinha feito numa outra oportunidade. Rede Caracas de TV, que é um canal de oposição ao governo. A Rede Caracas perdeu o sinal aberto há alguns anos e agora perdeu o sinal também na TV a cabo. E o motivo é esse? Sim. Não acataram o decreto que obrigava a transmitir discursos presidenciais na íntegra. É isso. Então, a ideia nessa questão, no primeiro item, que é o item mais chatinho aí, porque ele não se explica por si só. Então, fica essa referência para você. Tendo isso como tema, observando essa questão, né, e até colocando esse assunto dentro de um olhar mais crítico, a ideia seria pensar o seguinte: bom, se a organizadora, né, nos dá essa possibilidade de perguntar separadamente, ou trabalhar a ideia do conjunto da crise, se ela trabalha separada, esse é o tema mais delicado. Saiu do ar porque não transmitiu o discurso do presidente na íntegra. Como o Chávez fala pouco, né, aprendeu com o Fidel Castro, fala puxa vida, um romance toda vez que discursa. Então, acho que as emissoras andaram fazendo um resumo e ele usou como desculpa para tirar do ar. Mas não esqueça, Rede Caracas de TV é um grupo de oposição ao governo Chávez, tá bom? Então, esse é o olhar. Os outros itens são mais fáceis, a gente vai recordar,
racionamento de energia elétrica. Basicamente a questão aqui, não é falta de investimentos, há problemas provocados pelo clima. Então aqui é mais fácil, falou em racionamento de energia, vamos já entender o objetivo aí, o tema central seria esse. Então não tem mistério para você considerar, tudo bem? O segundo ponto, então, está aí, racionamento de energia. O terceiro item tem a ver também com uma questão econômica. Novo regime cambial. Por quê? Para reduzir importações, estimular a indústria nacional. Por quê? Consequentemente, você tem uma preocupação hoje na Venezuela, que a inflação venezuelana é uma das mais altas do mundo, está estimada em 40% ao ano, é 10 vezes maior praticamente que a inflação do Brasil. E basicamente centrar essa ideia, a forte intervenção que o governo vem fazendo na economia, afasta investimentos. A Venezuela depende da importação muito grande de produtos e essa importação, consequentemente, fica prejudicada e pressionando o valor da moeda, o governo vem tomando medidas para tentar conter esse processo. Isso tem gerado desabastecimento e insatisfação da população. São alguns elementos que caracterizam o governo do presidente Hugo Chávez, que está no poder desde 1999, já mexeu, já fez Constituição, mudou a Constituição, já sofreu golpe, ou tentativa de golpe, melhor dizendo, já ocorreu de tudo nessa sua história, e é o presidente que mais tempo está no poder na América Latina. Sim, senhor, ou melhor, nas Américas. É aquele que mais tempo está no poder desde 1999. Então, já tem aí um olhar sobre esse tema. Então, crise política, questões econômicas, relacionada às dificuldades que o governo vem enfrentando. Então, já permite para você esse olhar sobre o assunto. Caminhando em cima dessa ideia, vamos dar uma observada agora, como o avaliador pode fazer perguntas. Então, observe. A Sociedade Interamericana de Imprensa condenou o fechamento da Rede Caracas de TV. Olha aqui a RCTV que eu te falei, né? E de outros canais de televisão da Venezuela pelo governo Hugo Chávez. Então tá aqui, ó. Olha a turma aí. Como disse o presidente da organização, Alejandro Aguirre, a CIP continuará criticando e condenando ações de um governo que há muitos anos está se apoiando em leis intolerantes para atacar a liberdade de imprensa e fechar meios de comunicação independentes. Essa é a questão, né? Você tirar o canal de TV do ar porque ele não transmitiu o discurso presidencial é dose, né? Mas na Venezuela é diferente do Brasil, né? No Brasil a concessão é votada pelo Congresso Nacional, que aprova as concessões de rádio e TV. Na Venezuela tem um órgão específico e esse órgão, claro, como órgão de governo, atende aos interesses do governo Chávez. Então esse é o elemento central. Então falou para você, descreveu o fato. Aí vem a pergunta. O presidente venezuelano tomou essa atitude no final de janeiro de 2010, por quê? Ora, aí fechou os canais de TV, porque o seu discurso não foi transmitido pelas emissoras que tiveram as transmissões interrompidas. A história de não transmitir o discurso na íntegra ou não transmitir o discurso. E aí você já encontrou o motivo do presidente Chávez tomar essa atitude. Então aqui, bem simples, bem fácil, para você recordar o tema. Tudo bem? Então fica essa referência sobre o assunto, a Venezuela, e você viu o exercício aí, bem fácil para resolver. Tá bom? Vamos mudar de tema? Vamos trocar de assunto? Ainda no mesmo período, que estamos falando de assuntos de fevereiro, vamos dar uma olhada aqui num outro tema que também é um destaque em 2010 por um motivo muito simples. Por causa da Copa do Mundo na África do Sul, se falou muito do nosso amigo Nelson Mandela. Então é aquela questão histórica, né? Fácil, essa é fácil, hein? Então quem é o personagem? Você está vendo aí, né? Nosso amigo Nelson Mandela. Ótimo. Por que ele é personagem? Porque faz 20 anos da sua libertação. Então você que viu o filme, por exemplo, Invictus, ou que estudou um pouquinho sobre a história, ou que acompanhou os temas publicados durante a Copa da África, viu Mandela foi lembrado, relembrado várias vezes aí nos eventos. Então, qual é a questão? Então, vamos lembrar que em fevereiro de 1990, o ex-presidente sul-africano e ativista Nelson Mandela foi libertado da prisão. Ficou preso 27 anos, né, porque se opunha ao governo segregacionista, o governo racista da África do Sul. Quem libertou? Ora, Mandela foi libertado pelo presidente na época, Frederic de Klerk.
então que tinha sido eleito para governar a África do Sul e tentou tirar a África do Sul do isolamento internacional, né, e uma forte pressão internacional sobre a África do Sul levou o presidente a começar a distensão, a abertura política. Então, aqui é o tipo de pergunta que é questão histórica, né? Então, atenção ao título, hein, ao rótulo, ó, esse, para nós, eu brinquei aqui com o rótulo, a ideia está aqui, ó, 20 anos da libertação de Nelson Mandela. Então, é data, esse é datado, ó. Então, é um tema que para nós vale para 2010. É o tipo de abordagem que você faz essa referência em função do contexto histórico que a África do Sul estava inserida. Então, você tem alguns personagens aí para você lembrar. Tudo bem? Então, contextualizando esse tema. Agora, dá para brincar com outras coisas, não dá? Dá. Vamos lá. Como é que funciona a questão da África do Sul se houver alguma abordagem histórica? Então, o que é interessante você destacar ou pensar? Nosso amigo de Klerk iniciou o processo de extinção do apartheid. Então, você tem uma referência aí, hein? Vale a pena recordar. O que é o apartheid ou o que foi o apartheid, que a gente vai lembrar com você. Opa, me empolguei aqui. Calma, professor, marca direito. Ó, o apartheid, regime segregacionista, que vigorava no país desde 1948. Então, falou de apartheid, você associa a África do Sul. Vai lembrar dessas características, vai lembrar do regime, do modelo, né, que foi muito criticado durante muito tempo, mas que foi hegemônico na África do Sul, de 48 até 1993, basicamente. Então, as medidas foram sendo tomadas, o regime foi sendo aberto e os opositores, né, que formaram vários movimentos que lutavam contra a segregação na África do Sul, foram, né, sendo trabalhados. E uma dessas figuras de grande destaque é Nelson Mandela, como você vai lembrar. Joia, que mais? Outros pontos interessantes, olha. Esforços para derrubar a legislação racista, de Klerk e Mandela dividiram em 93 o Prêmio Nobel da Paz. Então, essa é a primeira questão para a gente lembrar. E culminou, claro, no ponto mais importante dessa história. Em 94, nosso amigo Mandela, eleito presidente pelo Congresso Nacional Africano, que é o partido do qual ele é membro. Então fica essa referência desses personagens que aí surgiram. Você viu que alguns temas aí, alguns assuntos, são assuntos históricos. Mas você fala, poxa vida, mas se o avaliador quisesse trabalhar esse assunto, ele teria um tema, né, mais datado, como eu disse. Sim, mas alguns assuntos se desdobram-se. E o nosso amigo Mandela foi muito falado em 2010, volto a insistir. E as histórias relacionadas. Como nós tivemos o filme, você lembra, já falei, o Invictus. Como tivemos uma Copa na África do Sul, é um tema que o avaliador tem aí com um prato cheio para falar em 2010. Essa é a ideia. A gente sabe que o distanciamento temporal disso, à medida que você caminha para o final do ano, 2011, ou seja, em direção ao próximo ano, esse assunto vai perdendo força. Mas ele permanece como um tema de 2010. E isso permite aí para você, ou permite a você visualizar esse assunto. Falou em África do Sul, foi Nelson Mandela, Congresso Nacional Africano. Ótimo, lembre-se, né, e aí entra aqueles detalhezinhos, que hoje a África do Sul, né, está sob controle ainda do Congresso Nacional Africano, que é o partido que sistematicamente vem fazendo o presidente. E o presidente atual da África do Sul, como você pode lembrar, é Jacob Zuma. Então, o atual presidente da África do Sul é Jacob Zuma. Mas lembre-se que eles, não só o Jacob Zuma, como outras lideranças, volta e meia, estão homenageando Nelson Mandela. E, curiosamente, aí, fique de olho, é uma proposta para que se crie o Dia Internacional Nelson Mandela, que seria um dia de consciência contra o racismo, né, e outros movimentos segregacionistas. Então, a ideia seria essa. Então, fica de olho nesse tema e vale a pena você observar. Tá bom? Para concluir o raciocínio, em cima desse assunto, vou pegar uma questão bem facinha, né? Ó, grande show beneficente foi realizado em homenagem ao 91º aniversário de Nelson Mandela em 2009 em Nova York. Vários artistas consagrados, sua maioria norte-americanos e africanos, participaram desse show. O homenageado é uma personalidade mundialmente reconhecida, por ter sido, não é presidente de Angola, não é presidente da ONU, que na ONU tem presidente e secretário-geral. Né? Então, quem é o Mandela? Ora, Mandela é o Prêmio Nobel da Paz e liderança da luta contra o apartheid na África do Sul. Então, tá aqui, ó.
o que você já viu. Falou em apartheid, falou em África do Sul, Nobel da Paz. Então foi assim que a organizadora perguntou, não é? É aquela pergunta que você adora, né? Porque faz um esforço para errar e não erra, porque ele também não é líder religioso e muito menos foi prefeito de Nova York. Tem umas alternativas absurdas aí, né? Mas a questão fácil é essa mesmo. Prêmio Nobel da Paz, liderança da luta contra o apartheid na África do Sul. Viu? A questão é um tipo de olhar aí, um tipo de pergunta que cabe em qualquer momento, até por ele ser uma figura conhecida mundialmente. Joia? Você tem 2 temas aí de fevereiro que a gente quis mostrar para você, tá bom? Chega, né? Tá certo. Bons estudos. Até a próxima.